Desde criança, sou um apaixonado por chocolate. Há mais de 20 anos, boa parte do meu dia gira em torno da gastronomia, de uma boa comida, de uma bela sobremesa, mas o chocolate, o chocolate, esse sem dúvida é minha grande paixão. Você já parou para pensar quando está saboreando uma deliciosa barra de chocolate? Como ele é feito? Sabemos que ele vem do cacau, então desde o plantio até meu ateliê aqui em Gramado, a jornada é bem longa. Ao produzir meu próprio chocolate, eu consigo traduzir em sabor a história de uma região, de um produtor, de famílias que vivem do plantio e colheita do cacau e torná-lo único, exclusivo e autoral. Ricardo. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bom? Tem uns Certo. chocolates aí pra gente provar. Vamos lá provar. Fredinho é um grande amigo apaixonado pelo mundo do café e do chocolate e, assim como eu, louco por uma boa gastronomia. E juntos iremos descobrir e partir em busca do chocolate de verdade. Gramado foi a cidade que escolhi para produzir meu chocolate. Localizada na Serra Gaúcha, é um dos locais mais lindos que já conheci. Sua beleza natural, arquitetura europeia e os lindos lagos e parques fazem desse lugar parecer um pedacinho da Europa aqui no Brasil. O clima, a rede hoteleira e os diversos parques atraem mais de 8 milhões de turistas todos os anos. Passear pelas ruas da cidade já é uma atração. Na principal avenida, a Borges de Medeiros, encontramos várias lojas de chocolate. Gramado recebeu em 2020 o título de Capital Nacional do Chocolate. A cidade possui mais de 30 fábricas e ainda a primeira fábrica de chocolate artesanal do Brasil. Uma história iniciada há quase 50 anos e que hoje, todos juntos, produzimos por ano toneladas e toneladas de chocolate. O curioso é que, assim como na Europa, estamos distantes das regiões produtoras de cacau. E isso foi um dos motivos que me fez sair em busca de toda essa história por trás do mundo do cacau até o chocolate de verdade. Nossa busca pelo chocolate de verdade começa pela Bahia, a região que já foi a maior produtora de cacau do mundo. Estamos em Ilhéus, a capital do Império Cacaueiro no Brasil, a Princesinha do Sul, como é carinhosamente conhecida. E quem nos recebeu foi a Dani Façanha, que é chefe de cozinha e proprietária da pousada Morro dos Navegantes. Dani! Prazer, bom? bem-vindo, Ricardo. Chegamos, Prazer. Fredinho. Por estar em uma localização privilegiada e possuir uma vista incrível, a pousada é referência para quem visita a região e está à procura de uma boa gastronomia regional. Aqui, ó. Vamos fazer um brinde aqui, né? Como é que é o nome desse drink aqui? Eu chamo assim de Beline Baiano. Beline Baiano, que é uma mistura de mel de cacau com espumante. O original é o néctar de pêssego com champanhe. Com champanhe. Eu fiz uma releitura Perfeito, usando perfeito. o regional. Tem a acidez, né, da espumante, do fruto, mel de cacau, doçura. Meu, que delícia isso aqui. Ilhéus é uma ótima opção para quem quer curtir dias de descanso. O município possui o maior litoral da Bahia, com quase 100 quilômetros de extensão. Eu sei que no meio do café tem aquela questão de terroir, de altitude, microclima. Como é que funciona no cacau, por exemplo, aqui em Ilhéus, que já foi o maior produtor do Brasil? Isso é em relação ao microclima, altitude? Uma boa pergunta, tá? Eu também tenho essa dúvida, porque a gente vai buscar cacau lá no Pará, por exemplo, tá distante do litoral. E vamos comparar com o daqui, de Ilhéus, e vamos levar lá pro ateliê e preparar o chocolate e fazer esse balanço. Eu acredito que essa questão do clima, da altitude, vai influenciar no sabor do cacau. Nós vamos tirar essa dúvida aqui, pode ter certeza. Partimos de Ilhéus e percorremos 55 quilômetros até o município de Uruçuca para visitar a Fazenda Camboa. Queremos descobrir os processos de produção que eles utilizam, pois a qualidade de suas amêndoas tem se destacado mundialmente. E quem nos recebeu foi o seu Paulo. E aí, como é que tá, Ricardo? Tá bem? Tudo bem. Graças a E Deus. você? Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Paulo é o gerente da Fazenda Camboa e, por trabalhar com cacau há mais de 30 anos, possui uma enorme experiência em todas as etapas de produção do cacau. Além de cuidar de todo o plantio e colheita, ainda cuida de todas as famílias que trabalham na fazenda
Em poucos minutos de conversa, já é possível ver sua paixão pelo cacau. Hein, mas aí o senhor pegou então a... Não, eu comecei A na parte- época que não tinha vassoura. que não tinha vassoura. Época boa. Vassoura de bruxa é uma praga que prejudica o desenvolvimento do cacau e trouxe grande prejuízo econômico para a região quando chegou por aqui no início dos anos 90. Diz que veio lá da Amazônia, né? É Que mesmo? lá já existia a vassoura e o pessoal convivia com ela. Só que aqui na região não existia e produzia bem. Ou Sim. seja, tanto é que a Bahia era o maior produtor de cacau Sim. do Brasil, né? Agora convive com ela. Agora tem que saber conviver, né? Porque você vê aí, tem fazenda que praticamente existe, mas não produz, porque não mantém um trato com a vassoura. Entendi. E aqui a gente faz a remoção dela aí, ó. Outro dia foi feita a limpeza dela aqui, ó. Tem pouca vassoura na planta. E a vassoura, ela é visível? Como é que é isso? É visível, você bate o olho assim e diz, aquilo ali é uma vassoura. Como é agora que eu cortei essa aqui, né? Que eu Isso cortei, daqui? eu bati o olho e disse, aqui é vassoura. Isso é vassoura. Ela é diferenciada dos outros, dos outros galhos, né? Aí foi de uma almofada. Aí foi tirada de uma almofada. A almofada é essa... Que dá aqui Essa no voltinha tronco. aqui dá. No tronco, é na almofada mesmo da planta. Olha Aqui é a almofada que sai o cacau. Todos esses que saem o cacau aqui é almofada. Olha esse, aqui é almofada. Ah, entendi. Isso aqui Entendi. inchado, Fica- almofada. Sim. Aqui onde está esse é almofada. Almofada. Só que às vezes sai uma vassoura na almofada. Entendi. Esse aqui, ó. Aqui era para sair um cacau, Aí- sai uma vassoura. Corta. A gente pega e Ah, pá. tira. Literalmente corta o mal pela raiz ali, ó. elimina. É, E como é que isso chega na planta ali? Pelo ar? pelo ar. Então, às vezes a pessoa diz, rapaz, a minha roça aqui é no meio do nada aqui, ó. Não tem vizinho, não tem nada, é tudo mato ao redor. A vassoura chega lá. Puxa, vai pelo ar. É, pelo ar. O vento leva, né? É brincadeira, né? Ele falou pra mim que veio preparado pra colher. Aí tô vendo ele aqui. Só pra cortar a vassoura de bruxa. Esse Fred. Esse cacau aqui tá de vassoura, Dois ó, vamos tá levar um vendo? cacau, né? Olha a mancha dele aqui. Se eu cortar ele, tá todo preto por dentro. Não, ele não amolece, Olha ele só. fica duro. Aí, ó. É um fruto imprestável. Você pode já tirar para jogar fora. Sério. Aí, ó. Olha isso, mano. Se ele tiver ainda um pouco mole, aqui, ó. Aqui ainda vai para cacau de segunda. Cacau de segunda são as amêndoas utilizadas para a produção do chocolate da grande indústria. E olha, engraçado porque, né? Esse aqui, se a gente não conhece do assunto, a gente olha uma mancha, é diferente, não tem nada a ver com aquela lá. Paulo nos explica a importância da colheita do cacau no período certo para se ter boas amêndoas. Tá, eu colho aqui uma vez por mês. Se ele fizer isso, ele vai estar colhendo cacau ou passado já de colheita, ou então um cacau verdoente. Ele tá bom, mas para fazer um cacau... ele tá bom, né? Tá bom, aí ó. Cacau de vez, aí ó. Cadê aquele mel? É. Aquele mel solto. Não tem, ele tá meio branco, esbranquiçado aqui, ó. A polpa dele. Então não tá no ponto de colher. Por isso que ele não foi colhido. Ah, Amarelo ouro. Ó, olha olha, isso, velho. olha a cor. É. Agora, veja. Olha a diferença. Olha o mel. olha o É mel. verdade. Olha aqui. Já tá solto o mel. É, Tá vendo? ó. O mel já tá solto. Aí É. não, aí tá grudado ainda. E dessa polpa que sai o suco do cacau, né? O suco do cacau e a polpa do cacau. A polpa vai tirar dessa polpa aqui, ó. Polpa do cacau. E o suco, aí vai espremer ele para extrair o suco. Aí chama o mel do cacau. Esse aí é o cacau maduro no ponto, para fazer um cacau bom. O de lá, não. Ele fica meio... mais acidez, né? É, mais azedinho. É. Fica mais docinho, porque já tem o açúcar já está solto nele. É A colheita é importantíssimo, importante para fazer um cacau de qualidade. Então só colhe o cacau maduro. Esse aqui está no ponto, esse não está. Tá Tá vendo? brilhante. É. Tá Esse aí está com o mel preso ainda, na polpa. Esse aqui já está soltando mel. É. Então já tá- E se eu passasse, se eu tivesse colhendo, eu ia passar, e os dois pra mim não Os tem dois diferença amarelou, nenhuma. tá bom. É Amarelou, o que tá a bom. maioria da região faz. É. Amarelou, colheu, quer fazer dinheiro. É. A gente não quer fazer um cacau de qualidade. Ah, é isso aí. Ó, é isso Cacau de aí. cacau Pra de gente qualidade. chegar, né, no chocolate de verdade, Aí tem que a um gente processo, precisa né? de pessoas como o Paulo que pensam em fazer um chocolate de qualidade. Após a colheita, o cacau segue por outras etapas. E fomos conhecer a estrutura da fazenda, que contém sala de fermentação, secagem, seleção das amêndoas e armazenamento. A fermentação é controlada diariamente e leva em média 6 dias até estar completa.
A secagem é realizada sobre grandes telhados a céu aberto e depende muito do clima. Por isso encontramos esses telhados que se movimentam para proteger nos períodos de chuva. Olha o cheiro. Após a fermentação e secagem, já é possível sentir o cheiro de chocolate nas amêndoas. E ele fica limpinho assim? Vocês fazem algum tratamento? É fermentação. É a fermentação que tira... Fermentação e secagem. Então, depois de seco, ainda não está pronto para mandar para o cliente. Ele é passado aqui na peneira. Com que objetivo? Tirar o pó, ou seja, aquele resíduo pequeno, e a mão tirar daqueles semente partida. Tá bom. E Como semente... se fosse escolher feijão, a gente diz escolher feijão, aqui né? é para fazer a seleção do Sim. cacau. Aí depois de feita essa seleção, aí pronto, é ensacado. Não é por nada que a gente ganha muito prêmio. Sim, sim, sim. E quando nós combinamos que ia sair em busca do chocolate de verdade, justamente a gente tinha ideia de quantas etapas são importantes até chegar num cacau de qualidade, né? Pegar o cacau lá, colher, não fermentar e já secar, é fácil. Agora fazer esse trabalho aqui é de tirar o chapéu. E após todos os processos, existe ainda a etapa final, que é o cuidado com o armazenamento. Todo o cacau produzido pela Fazenda Camboa é orgânico e cerca de 70% é cacau fino. Praticamente tudo que é produzido aqui segue para os Estados Unidos e Europa. E eu sou um dos poucos privilegiados que trabalho com este cacau aqui no Brasil. E todo o nosso cacau tem que ser esse cheiro. Olha só. Esse padrão aí. Já tá muito próximo de de chocolate, quando Exatamente. Nem tá Quando Olha não só. tem esse cheiro, pra gente não tá bom. esse barulhinho Tem que também. ter. Se não tiver esse aí, a gente bota a mão. Se não tiver esse barulhinho, não tá bom. Esse barulhinho significa tá. que tá na umidade correta. É. E mesmo assim, a semente tem que estar intacta. Você olha aqui, ó. Você não vê muita semente quebradiça. Sim. Quando ele tá muito quebrada, porque secou demais. Secou demais. Passou do ponto. Perfeito. O processo é tão complexo que o tamanho padronizado das amêndoas me ajuda na qualidade da torra. E antes de partirmos, aproveitei para deixar com o Paulo nossos chocolates premiados com cacau aqui da fazenda. E ele nos convidou para conhecer um pé de cacau de uma espécie muito rara. Esse fruto aqui é o catongo. É um fruto que só sai a semente branca dele. Nem uma semente dele vai sair violeta. Aqui você partir aqui. Ah, É olha semente branca. isso! Ó a diferença. Aí. Então a gente só tem uma planta 100% semente branca. Daqui saiu chocolate branco? Sim. Vamos ter que ir atrás desse catongo É, aqui do para poder catongo, fazer pra- um chocolate. pra ver como é que fica e no comparar, final. já pensou? Nossa visita na Fazenda Camboa nos ensinou que para se ter um cacau de qualidade, há um longo e criterioso caminho a ser percorrido e que, além de muita técnica, a paixão e dedicação ao meio ambiente é fundamental para se obter um resultado de excelência. Hoje iremos conhecer uma chocolateira daqui de Ilhéus que criou um jeito diferente de fazer chocolate. E estamos curiosos para saber como ela produz essa iguaria. Olá, Nara, tudo bem? Tudo bem? Fiquei sabendo bastante do seu trabalho, Fred. Tudo bem. Fiquei sabendo que você tem um chocolate pra lá de especial. Nara é uma farmacêutica baiana que é apaixonada por cacau. Ela produz o chocolate roxo, uma forma inovadora de utilizar a fruta que me chamou muito a atenção. Eu cresci comendo cacau. Eu nasci numa fazenda de cacau e o meu passeio de criança era correr pelas fazendas e comer a fruta. Não fazia sentido como que o cacau, a fruta, aquele sabor de fruta, virava um chocolate que não tinha o sabor da fruta, que era totalmente diferente, Sim, né? sim. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a querer fazer um chocolate que tivesse o sabor da fruta. Sabor da fruta. O sabor da fruta. E que também mostrasse para as pessoas que o cacau, ele é um alimento. E o chocolate é só uma receita que a gente pode Sim, fazer sim. com ele. Mas dá para fazer muitas outras coisas. Inclusive, apreciar a fruta fresca. Né? Claro. Com o trabalho de fazer chocolate, a gente percebe que as pessoas não conhecem a fruta, não sabem como é a cor da semente, né? Então, eu sempre falo. Eles falam, vocês colocaram alguma coisa aí dentro? Eu falo, não. A fruta, ela tem a semente roxa. É uma das poucas sementes que é roxa, né? Se a gente for pensar, é a única oleaginosa que eu conheço que é roxa. Que é Não roxo, conheço, verdade, né? verdade. Parando pra pensar agora, É uma né? oleaginosa, né? É. Então, quando a gente abre ele, ó, Sim. ele tem a semente roxa, ó. E é um roxo bonito, né? É um roxo bonito, bem forte, né? E aí, se a gente deixar essa semente aqui paradinha,
o que vai acontecer é que começa um processo de oxidação e esse roxo vai ficando marrom. O que a gente vai fazer é acidificar com um pouquinho de limão. E aí você vai ver que a cor da semente, ela fica um rosa mais aberta. Então esse chocolate, ele vai ter um pouco de acidez, exatamente para a gente poder abrir a cor. Ó. A gente já consegue ver diferença, né? Ó. Olha só. Como abre mais rosa. E olha só a coloração, né? É, isso mesmo. Então, para fazer o chocolate roxo, uma das coisas que a gente faz é fazer esse processo de acidificação, para que a gente abra essa coloração rosa. Essa parte do meio aqui do cacau, que a gente chama de sibiro, ela é muito rica em fibra. Então, na receita a gente também usa essa parte aqui, que é muito rica em fibra, né? Para trazer essa fibra, trazer o sabor da polpa e também trazer um chocolate que tem equilíbrio para o nosso corpo, que é cuidadoso, né? Que é amoroso com a gente. Muito interessante o processo. E eu lembro de comer isso aqui muito, muito. E depois ficar com piriri, né? De tanto que comeu se vira. E depois, na farmácia, a gente vendia muita fibra, né? E não é barato vender fibra para as pessoas, né? E aí eu falava, mas era só comer se vira, né? Observando o trabalho de Nara, deu para perceber que todo o seu processo de fabricação é bem artesanal. Mas isso não quer dizer que não envolva muita técnica e conhecimento neste preparo. Desde a secagem até o refino e modelagem, ela traz técnicas muito inovadoras que tornam o seu chocolate único. E veja que a amêndoa, diferente do cacau fermentado, ela não tem aquela camada de fungo, ela é uma amêndoa limpa, que você pode comer até a casquinha por fora, entendeu? E aí quando você experimenta assim, esse é o sabor da fruta cacau. É o sabor da fruta, verdade. Essa desidratação é no sol, é no forninho? Não é no sol, a gente faz num desidratador mesmo. Porque daí, no desidratador, a gente garante que o processo de sanitização, né? Que a gente tá fazendo, em vez de sanitizar, que é o que a torra faz, a gente pega a fruta fresca, limpa e impede que ela se contamine, depois coloca ela num ambiente limpo, higienizado, para que ela faça esse processo de perder água e chegue no ponto que eu preciso para fazer o chocolate. Então, assim, eu não preciso aumentar a temperatura dela, porque ela não teve uma contaminação muito alta. Então, todo o processo é feito sob controle. Agora chegou a hora de provar o chocolate roxo. E confesso que estou bem curioso para descobrir todos os sabores. Esse daqui, a parte de dentro eu chamo de cacau cristalizado, é a fruta toda, as sementes, a polpa e a sibira. E ele é um 70% cacau. Então vocês vão experimentar um 70% cacau com a cobertura roxa, que não é um chocolate, é 70% cacau fruta para você. O sabor realmente me surpreendeu positivamente. Todo o sabor do cacau fruta dentro de um chocolate. Bem macio, né? Da fruta dentro. É uma forma de conservar o sabor da fruta e levar mundo afora. Sim, sim. Porque se a gente pensar os países europeus que mais produzem chocolate, eles não têm a fruta fresca. Eu acho que essa também é a nossa grande riqueza. Seria esse o chocolate de verdade? Olha agora! Esse bombom eu chamo de semente de cacau. Ele não é fermentado. Então o que eu fiz? Eu fui colhendo todas as amêndoas brancas, porque eu achei que ia sair um chocolate branco. E quando eu era pequena, eu achava que o chocolate branco era feito só com essas amêndoas brancas. Esse branco é o precioso catongo que nós viemos atrás, desse cacau mesmo, Pronto. né? E você já utiliza ele aqui. Já. Então esse aqui, a parte externa é feita só com cacau catongo, 60% cacau. Então é uma mistura de cacau e castanha de caju. São só as amêndoas brancas que a gente fez essa cobertura para fazer a parte externa. A parte interna você vai ter uma ganache feito com chocolate roxo. E a geleia de cacau. Então aqui é um chocolate que vai levar todas as partes do cacau e você vai ter texturas diferentes e cores diferentes, mostrando assim a diversidade que o cacau tem, né? Poxa vida! Uma pra você. Aqui, ó. E aqui em cima tem um pedacinho da nibs roxa, tá vendo? Nibs roxo, olha, tem é uma obra de arte isso aqui, ó. Deixa eu ver de novo. Que delícia isso aqui. Poxa vida. E realmente tem todos os sabores, as texturas, né? Sim. Você morde, depois a cremosidade, um belo de bombom. Olha, vai algo de leite? Não, é toda base de planta. Toda base de planta. Superou com muita minha expectativa, hein? Vou comer tudo, tá? O meu já acabou.
Depois de vermos o excelente trabalho com o cacau da Nara, aproveitamos para vir conhecer o Centro Histórico de Ilhéus. A cidade, fundada em 1534, é conhecida por ambientar os romances do famoso escritor baiano Jorge Amado. Caminhando pelas ruas, nosso amigo Tiago nos contou curiosidades que fazem parte da história da região. Aqui é um prédio de 1920 e aqui era um local, um bordel, um prostíbulo. E as meninas que trabalhavam eram francesas, que na verdade não eram francesas, elas eram polacas. E aí passavam um período ali na França para pegar um pouco do sotaque e chegavam aqui todo mundo achando que eram francesas, mas na verdade não eram. Hoje, o Bataclan funciona como restaurante. Na época, era frequentado e mantido principalmente pelos coronéis do cacau da região. Os coronéis do cacau, quando vinham para cá, eles não entravam por essa porta. Eles entravam por uma passagem secreta que saía do Vesúvio, porque as mulheres deles, eles deixavam na Catedral de São Sebastião, elas estavam na missa, as damas, as senhoras, e eles ficavam no Vesúvio, tomando uma cervejinha, tomando um drink. Só que aí eles passavam por uma passagem secreta, entravam lá pelo fundo, e aí quando o sino da missa tocava, eles corriam novamente pelo túnel para encontrar as mulheres e ninguém ficar sabendo, né, que eles estavam frequentando essa casa tão famosa aqui das meninas. A maior parte do patrimônio arquitetônico de Ilhéus está relacionada à época de ouro da lavoura cacaueira. E esse período é abordado nos romances de Jorge Amado, onde o escritor faz referências a bairros, ruas, praças, casas e igrejas da cidade que serviram de cenários para suas narrativas, um dos fatores que ajudam a fomentar o turismo na região. Ilhéus possui também uma praça de cacau, um ponto turístico com diversos pés de cacau de várias espécies. Quando os galhos são retorcidos assim, eles normalmente são centenários. E esses menores são os plantados por agora. Se fez enxertia, 3 anos ele está dando. Se não fez, 5 anos, 6, depende do cacau. Vir à Bahia e não comer um acarajé não é vir à Bahia, né? Patrimônio cultural da Bahia. Essa riqueza de sabor que tem e o dendê é só aqui mesmo, né? Só aqui. Um brinde. Em nossa busca pelo chocolate de verdade, pegamos novamente a estrada e retornamos ao município de Uruçuca para conhecer uma fazenda que é referência mundial na produção de cacau especial. Estamos ansiosos para ver de perto todas as etapas do processo produtivo e ainda provar um tipo de cacau pra lá de especial. E aí, Ricardo? Ô, João. Coisa boa receber vocês aqui. Que prazer chegar aqui. Muita chuva aqui esses dias, hein? Que vista linda que você tem aqui. Isso aqui São encanta, 300 metros né? de altitude aqui? 300 metros. João Tavares é produtor e proprietário da fazenda Leolinda. A propriedade possui cerca de 700 hectares em meio à Mata Atlântica. Mas nas últimas décadas, João precisou se reinventar para continuar cultivando e produzindo um produto de qualidade. Então você pegou toda essa fase ali que teve o auge, né, do cacau, mas também passou pela vassoura de bruxa também, né? Momentos terríveis, Ricardo. Mesmo? Foi muito difícil porque a região, ela acabou, né? Ela dizimou a região, a doença. O primeiro foco foi identificado em 1989 e já em 94, 95, essa fazenda aqui que chegou a produzir 26 mil arrobas de cacau, estava produzindo 4 mil e poucas arrobas e chegando no ápice aí, 99, 2000 a 1.300 arrobas de cacau. Então imagine como a gente não ficou aqui. Puxa vida. Foi um baque enorme, então, houve um endividamento muito grande da lavoura, foi momentos terríveis. A gente vive até hoje. O problema, ele é muito vivo, porque o Estado, ele não se fez presente, né? Ele não resolveu o problema. Em algum momento, nos últimos anos, teve uma reviravolta e começou a aumentar a produção? Sim, foram algumas iniciativas, né? A primeira iniciativa foi trabalhar com materiais que tinham tolerância, né, à doença e produtividade. Então, alguma coisa se fez. Mas a doença, ela é terrível, porque ela tem as mutações dela, então ela se adapta às novas variedades também. Na minha visão, o que eu vejo realmente como saída é a qualidade.
porque hoje se paga valores acima do dobro, né, do que se paga no mercado convencional, e mesmo assim você com a baixa produção, né, isso lhe permite você ter uma lavoura que permita você dar condição digna aos seus colaboradores, a preservar. Então eu acho que essa é a grande saída. Claro, é preciso buscar sempre variedades tolerantes, produtividade, né? E o meu papel, então, é valorizar esse trabalho. Vamos juntos aí, com certeza. Muito se fala de sustentabilidade, muito se fala da preservação ambiental e da parte também social, mas poucos chocolateiros realmente se dispõem a pagar valores que permitam mudar esse jogo, né? Virar esse jogo. Sim. O grande desafio nosso é justamente esse, é trazer pessoas, né, chocolateiros como você, né, para abraçar, né? Pra exatamente, para a gente de... reinventar juntos, né, essa coisa da cultura do cacau e do chocolate. Eu trouxe um presente aqui, são nossos chocolates, para então você vamos escolher aqui, provar. Ó. Muito bom. Ele não é doce. Não. Não é amargo. Tem uma nota amendoada, né? É uns 58%. 58%. Muito bacana, muito equilibrado. Mesmo com os desafios que a praga da vassoura de bruxa trouxe, João conseguiu desenvolver e se reinventar com métodos eficazes de se cultivar o cacau. E tudo isso trouxe a ele diversos prêmios internacionais. Tudo começa, na verdade, no campo, né? Com a quebra e a seleção dos frutos. E esses frutos vêm aqui para a casa de fermentação. Né? A casa de fermentação é o local onde as amêndoas de cacau, após serem retiradas do fruto, permanecem em caixas de madeiras por um período de 6 a 7 dias. Aqui acontece a mágica. Isso. A gente brinca aqui, diz que a mágica é resultado de muito trabalho. Né? Claro que conhecimento também. Está finalizando a fermentação alcoólica, se você quiser cheirar, você vê a coisa do álcool, né? Aqui ele tem o quê? Uns 35, 40 graus aqui? Acho que talvez uns 30 e poucos graus, mais avançado. Aqui Mas ele chega a 57, 50, até de 57 nós já 57. tivemos. Mas em média é 49, 50 graus. Aqui já dá um aroma. É fantástico, né? A coisa do álcool, né? Ele é muito forte, né? A fermentação acontece em 2 etapas. Primeiro a fermentação alcoólica e depois a cética. E João Tavares utiliza caixas de madeiras em formato redondo, muito parecido com as barricas utilizadas para o vinho. Aqui a gente já vai para um outro padrão de temperatura. Olha para isso. Aqui a gente deve estar com 50 graus já. A fumaça saindo, tá vendo? Fumaça saindo. Aqui, ó, bota a mão, vê se você consegue aqui, ó. É quente, Olha para isso, como é que tá, ó. É quente, é pra valer, não dá nem pra botar a mão direita, é muito quente. E parece que tem um aquecedor por baixo, né? A fermentação gera calor e faz com que a temperatura suba e chegue a quase 57 graus. E João aproveita para nos explicar que ao longo desta etapa, ele faz cortes diários nas amêndoas para acompanhar a evolução e o momento exato de encerrar o processo. Então, assim, quinto dia, corta 50 amêndoas e 40 delas têm que estar perfeitas já, né? Em quinto não tá, vai pro sexto. Sexto não tá, vai pro sétimo a gente tira de qualquer forma. Entendi. A gente vai controlando para que ela não tenha perda dos aromas, para que ela não seja sobrefermentada, né? Que se torna um defeito, né? Isso, exatamente. João Tavares também nos mostra a etapa de secagem das amêndoas que acontece a pleno sol. E ele novamente faz cortes diários das amêndoas de cacau para acompanhar a evolução de secagem. E também nos conta sobre alguns dos mecanismos criados por ele ao longo dos anos. É bom que ela tenha uma referência. É muito legal aí que você vê claramente. Olha outra aqui, ó, você foi falar. Olha só. Abre isso. Que privilégio, né? Nosso de ter encontrado uma amêndoa tão especial dessa aqui, né? Fomos ver uma novidade da fazenda na etapa do processo de secagem. E aqui a gente faz, na verdade, a finalização do grão. E isso aqui a gente tem uma camada de 10 centímetros de concreto, né? Que funciona como capacitor. Então, se você botar a mão aqui, ó, você pode observar, tá? Ele é morno, né? E ele, quando chega à noite, que a temperatura baixa, ele vai continuar morno. Ele vai dissipando o calor ao longo do dia. Então, isso realmente nos ajuda muito. E a capacidade térmica do concreto é boa, né, para isso? Exatamente. A incansável busca pela qualidade fez com que a Fazenda Leolinda se tornasse referência em inovação nos processos de plantio e colheita, e isso se reflete na qualidade de suas amêndoas de cacau. Parazinho, Pará, né, e Maranhão. Esses são os cacaus tradicionais, chamado cacau comum da região. Esse aqui é o cacau mais famoso da região, o Parazinho. É um forasteiro puro, ele é bem ácidozinho. Acidez, né? Isso mesmo. É. Tem pouca
mucilagem, né? Pouca mucilagem. É. É uma amêndoa violeta, tá? Tá vendo? Bem violeta. Sim. Esse é o padrão de cacau do mundo, né? Sim. Uma amêndoa bem violeta. Sim. O que diferencia, na verdade, é o tamanho da amêndoa e a espessura da casca. Esse é o Maranhão. Maranhão. Quantas sementes tem? Olha só. Na faixa de... Todos eles na faixa de 40, Olha 50. Prova. Aí descobriram que na região de Pirangi é uma cidade aqui no município de Pirangi, numa fazenda chamada Catongo, encontraram uma mutação genética do forasteiro. O Catongo, então, era o nome de uma fazenda. Isso, era o nome da fazenda. Tá. Esse é um Catongo. Esse é um Catongo. A mente é um pouquinho menor? Isso. Redonda. Redonda. Né? Mais redondinha, né? Um pouco mais doce, um pouquinho. Mais doce. Acidez mais baixa, né? É, acidez também. É uma joia. É uma joia mesmo, uma joia. Essa particularidade que é uma joia. E aqui você tem, na verdade, ele sai daqueles padrões, que ali são padrões de cacau, chocolate intenso, né? Sim. Para notas de quê? De malte, de amêndoa, né? De noz. Dentre tantas espécies de cacau que existe, eu confesso que o Catongo é o que me deixa mais empolgado para criar um novo chocolate. Agora, pensa isso em um chocolate. Já tô pensando aqui já. Que chocolate que nós teremos, hein? Eu vou mandar pra vocês aqui depois, hein? Aqui tá o chocolate de verdade. Aqui tá o chocolate de verdade. No mundo do chocolate Bean to Bar, na qual eu faço parte, buscamos produtores como João Tavares, que além de produzir amêndoas de altíssima qualidade, pratica um plantio e cultivo sustentável e ainda valoriza todos os seus trabalhadores com uma remuneração digna, algo que não é muito comum em algumas fazendas de cacau pelo mundo. Infelizmente, ainda há muito trabalho escravo em alguns países que produzem cacau, e cabe a nós, chocolate makers, deixar de comprar desses produtores. Conhecer a Fazenda Leolinda foi conhecer um pouco da história do cacau no Brasil. Esse é o famoso, então? Esse é o mel do cacau do Catongo. Meu Deus do céu. Tomado do próprio combo. O cacau Catongo. Olha isso aqui. Ó. Meu Deus do céu, que delícia. Quem quer provar? Quer provar? Quer provar? Olha só. É muito bom. Do Catongo ainda. Vamos fazer um brinde a esse chocolate que vai sair. No capricho. No capricho. Opa. Deixa comigo. Catongo, é isso aí. E para finalizar nossa viagem pelo sul da Bahia, voltamos à pousada Morro dos Navegantes para provar deliciosos pratos da chefe Dani Façanha. Então, eu fiz uma entradinha usando molho à base de chocolate, tá? Aí eu fizemos um steak tartar e também um mini hambúrguer. Nesse caso aqui, eu usei no steak tartar tapioca. Aqui eu fiz uma tapioquinha al dente com recheio de steak tartar. Aqui o mini hambúrguer com molho de chocolate com a tapioquinha al dente. Aqui também o steak tartar com chips. Sim. Tem um molho de chocolate e uma granola baiana salgada. Que aí eu boto coco, nibs de cacau, castanha de caju, tapioca, faço uma misturinha. Aqui nós usamos o chips de mandioca no mini hambúrguer. E o molho de chocolate que eu faço com a base de mostarda, eu uso cachaça. Ele tem aquele toque picante, que eu uso tabasco. Sim. Ele é agridoce, né? E tem aquele amargor do cacau que eu usei o 70%. 70%. O chocolate traz um sabor especial para a receita. O hambúrguer tá uma delícia. No steak tartar nós utilizamos a carne do sol. A combinação com ingredientes locais encerrou o jantar com chave de ouro. Aí a gente faz daquela maneira tradicional, usando mostarda e dá um toquezinho com um bolinho de chocolate. É diferenciado. Dá pra sentir a mostarda, dá. Olha, tinha uma outra impressão por causa da carne de sol, mas, meu, é muito bom. E que experiência. E aí, Fredinho, vamos provar o que agora? Pode ser a... Vamos nessa tapioquinha ali? A tapioca tá muito bonita. Porque aí eu quis fazer uma montagem diferente das propostas, tá? Só que essa tapioquinha tem o dendê daí, né? Também, é. Rico em sabores e cultura da região, isso né? é. Quem vem a Ilhéus tem que vir aqui provar
porque é muito bom, muito gostoso mesmo. Dani, parabéns, olha. Tá arrasando. Muito obrigado mesmo, Dani. Obrigado. Vir à Bahia e conhecer as histórias de superação de todos os produtores, em uma época onde a praga da vassoura de bruxa dizimou as plantações de cacau, nos ensinou lições importantes. E ele fica limpinho assim, vocês fazem com tratamento? É fermentação. É a fermentação que tira. Fermentação e secagem. A região precisou se reinventar e muitas famílias tiveram a oportunidade de começar a cultivar o cacau. Tá gostoso. E ao contrário do que muitos pensam, dentro do cacau não existe uma massa já pronta para virar chocolate. Também, né? Tipo, mas que sabor tem, né? Aprendemos de perto a complexidade e quanto trabalho demanda para transformar uma semente em amêndoa de cacau fino. E aí sim, transformá-la em um chocolate de verdade.